Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Edson Jucá, eu sou advogado. Eu vou gravar esse pequeno vídeo para tratar com vocês sobre a pensão por morte. Eu quero falar sobre quem são os beneficiários da pensão por morte e a duração dessa pensão por morte, tá? Então eu vou procurar falar de forma bem informal, né? Tentando trazer para vocês detalhes, coisas que as pessoas às vezes não sabem, mas que é muito importante saber. Primeiro lugar, os beneficiários da pensão por morte, eles são divididos em classes. Primeira classe, segunda classe e terceira classe. Como é que funciona isso? Os beneficiários de primeira classe, se uma pessoa veio a óbito, aí ele tem beneficiário de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Quem é que vai ter direito à pensão? Os beneficiários de primeira classe, porque eles são a primeira classe. Tá? Somente se não tiver beneficiário de primeira classe, a gente vai para a classe subsequente e assim por diante. Tá bom? Então, quem são os beneficiários de primeira classe? Cônjuge, companheira e filho menor. Menor, né? Agora, se ele for deficiente, se ele for incapaz, aí também ele continua, mesmo sendo maior, ele continua sendo beneficiário de primeira classe. E também tem os equiparados a filhos. Né? Tem algumas situações em que a pessoa se torna equiparada a filho, como o menor sob guarda, tem o menor sob tutela. Então, nesse caso, ele também tem direito a esse benefício de pensão por morte. Tá? Quem são os beneficiários de segunda classe? Os pais, principalmente os pais, né? Pai e mãe. Eles são beneficiários de segunda classe, mas para que eles passem a ter direito ao benefício de pensão por morte, eles têm que comprovar a dependência econômica, tem que mostrar, a gente dependia dele, que sustentava, tem que trazer prova para os autos quanto a isso. E existe também o beneficiário de terceira classe, né? O de terceira classe geralmente são os irmãos, né? Que também é necessário que tenha prova nos autos mostrando a dependência econômica. E esses irmãos, eles podem ser irmãos menores ou maiores, né, desde que sejam deficientes ou incapazes, né? Agora eu quero falar quanto à duração. Em regra, todo esse pessoal aqui que é menor, né, ele tem direito à pensão por morte até que complete a maioridade, né? Quem for menor, filho, irmão, se for menor, até completar a maioridade. Maioridade, no caso de previdência, é até 21 anos, tá bom? Então, para saber se a esposa ela tem direito à pensão por morte, a primeira coisa a gente tem que ver duas coisas a gente tem que ver na realidade, né? A gente tem que ver se o autor da pensão, né, o contribuinte, né, que faleceu, se ele tinha, primeiro, a gente tem que ver se ele tinha 18 contribuições, tem que ter no mínimo 18, ou então, se o casamento ou então a união estável tinha pelo menos 2 anos de duração. Se ele não tiver 18 contribuições, ou o casamento ou união estável não tiver pelo menos 2 anos de duração, isso quer dizer que vai ser gerada uma pensão alimentícia, né, uma pensão por morte. Todavia, essa pensão vai ser de apenas 4 meses. Tá? Agora, preenchido esses requisitos, então o autor da pensão por morte, a pessoa que faleceu, ela tem 18 contribuições e já a união estável, então o casamento já tem 2 anos de duração, aí a gente vai para o critério de idade. Idade de quem? Do falecido? Não. Idade do beneficiário da pensão, né? A gente vai ver. O beneficiário da pensão, se ele tiver até 21 anos, no caso do cônjuge, né, que eu estou falando do cônjuge, a pessoa vai ter direito a 3 anos de pensão. Então, o beneficiário, a esposa, ou então o esposo que sobreviveu, né? Ele tiver até 21 anos, vai ser 3 anos de pensão. Eu estou olhando com a tabelinha que está aqui, tá? Se o beneficiário da herança da pensão tiver de 21 até 26 anos, vão ser 6 anos de duração da pensão. Se o beneficiário tiver entre 27 e 29 anos, vão ser 10 anos de pensão. Se o beneficiário tiver entre 30 e 40 anos, vão ser 15 anos de pensão. Se o beneficiário tiver entre 41 e 43 anos, a pensão vai ser por 20 anos. Agora, se o beneficiário tiver a partir de 44 anos, aí sim a pensão passa a ser vitalícia. A lei ela foi muito cruel nesse caso de pensão, né? Ela foi alterada recentemente, alguns anos já, relativamente recente, né? E antigamente o cônjuge
sobrevivente tinha direito à pensão vitalícia. Então, com a reforma veio e deu uma guinada nisso aí. Eu queria só trazer um detalhe para você. No caso do cônjuge que não é casado, no caso da união estável, para que antigamente, para poder provar essa união estável, bastava prova testemunhal. Hoje não, hoje é necessário o início de prova material, documental. Então, a pessoa tem que pegar e procurar, em vida mesmo, né, tentar agariar documentos que comprovem essa união estável, porque lá na frente, se precisar, tem que ter. Então, o que é? É uma conta conjunta, comprovante de água, de luz, o nome dos dois, cartão de crédito conjunto, tentando mostrar coisa material mesmo, documental, tentando mostrar que existe essa relação. Isso é muito importante. A Previdência, ela pede pelo menos 3, né? Então, fique esperto aí, tem que ter isso aí, porque só prova testemunhal não dá mais. Tá, pessoal? Até mais, abraço.